Oi, eu sou o Goten, tudo bem com vocês? Bom, antes do vídeo continuar, eu queria agradecer muito aos destaques semanais. De verdade, galera, vocês não sabem o quanto vocês me ajudam ao comentar ou interagir com o vídeo. Vocês simplesmente me ajudam a ter forças para continuar. E é claro também, não se esquece de deixar o seu like, compartilhar o vídeo, se inscrever ao Hypar, que é muito importante, e também nunca se esqueça de seguir a Cristo. Mas enfim, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Bom pessoal, antes de começar o vídeo eu vou dar um pequeno contexto para vocês. Meu querido amigo e também youtuber Zeta acabou fazendo o seu próprio Dragon Ball F, não exatamente em formato de mangá, mas em forma de vídeo mesmo. Então eu vou resumir e analisar para vocês. Como vocês provavelmente já sabem, Dragon Ball F são histórias que se passam depois do GT, mais especificamente depois do Goku ir embora com Shenlong. E aqui nós temos uma pequena narração explicando o que aconteceu com os personagens depois disso. E eu acho até legal o certo respeito que nós temos aqui sobre o Goku. Afinal, ele era basicamente o herói de todo mundo. Mas como ele morreu, esse cargo ficou para o Vegeta. E por isso mesmo saiu uma jornada para ter um treinamento e ficar mais forte. E por incrível que pareça, os Saiyajins híbridos também continuaram a treinar. E é interessante o fato de termos cenas do Gohan tentando respeitar o legado do pai dele. Afinal, muitos fãmangás de Dragon Ball tratam o Goku como se não fosse ninguém. Mas principalmente na linha do tempo do GT, isso faz muito sentido. Depois disso, nós acabamos sendo levados para a escola da Pan. E a história explica que a Pan e o Trunks acabaram se tornando muito mais próximos com o tempo e... O quê? Desliga isso, Otto! Desliga! Vai estabilizar! Está sob controle! Brincadeiras à parte, a Pan, sendo filha do Gohan, também decidiu se tornar uma vigilante. Por isso ela decide agir ao ver uma perseguição policial acontecendo. E basicamente os bandidos estavam em uma loja de conveniência cheia de reféns. E obviamente para alguém do nível de poder da Pan, aquilo ali não seria problema. Então ela derrota os bandidos e liberta os reféns, sobrando apenas um, que nesse caso era um cara com uma bomba, que estava ameaçando mandar tudo pros ares. E por incrível que pareça, isso é exatamente o que ele faz, o que acaba pegando ela desprevenida. E assim, eu não acho que uma bomba explodiria mais rápido do que um Saiyajin pode reagir, mas eu entendo que foi para dar um certo peso para a cena, já que isso faz a Pan perceber que se ela fizer besteira, muita gente inocente pode morrer. Além disso, eu gosto de cenas onde heróis superpoderosos falham em salvar as pessoas. Invencível é o maior exemplo que eu posso pensar. E sim, meus amigos, aqui o Gohan também está treinando. Finalmente uma fanfic onde o Gohan não é um chorão. Por mais que sim, no GT ele também não tenha parado com os treinos, só que a execução não é lá das melhores. E aqui o treino dele é interrompido por uma espécie de drone que estava observando, só que o mesmo acaba indo embora antes que o Gohan pudesse fazer alguma coisa. E depois disso nós vamos para uma cena bem na pegada Slice of Life, o que eu pessoalmente gosto bastante em Dragon Ball e não é tão abordado nos mangás. E durante uma conversa que a Pan tem com o Trunks, ela acaba perguntando sobre o paradeiro da Bra, e ele simplesmente acaba explicando que ela virou uma gostosa, uma mulher mais mesquinha do que já era antes e acabou se isolando para ficar treinando. Mas então voltamos para aquele drone que estava vendo o Gohan anteriormente, e ele acaba entrando naquilo que parece ser uma espécie de laboratório do Dr. Gero, e liga aquele que parece o computador central, que acaba criando uma nova forma de vida. Seria ele um salvador que planeja ajudar os guerreiros Z? Obviamente não. A história acaba indo para Ubi, que escuta gritos de agonia e destruição perto do lugar onde ele estava, e ele até mesmo tenta lutar contra o ser misterioso, mas é logo nocauteado. Oi, meu filho. Deixa eu te falar. Papai tá cheio de orgulho de você, viu? Espera aí, uma história onde o Ubi não tem o roteiro do lado dele? Isso aqui é novo. Já o segundo episódio ele começa de uma maneira até que bem interessante, já que no comecinho, lá pro primeiro minuto do episódio, o Kuririn morre. Depois disso nós somos mandados para a casa do Gohan, onde o Goten vai pro banheiro para ficar sendo vaidoso e se admirando no espelho. Só que para nossa surpresa, o vilão puxa ele para fora do banheiro e aparentemente mata o meu garoto. Eu não sei porque eu esperava algo diferente do Goten. Na verdade, ele tá vivo e foi arrastado até a floresta pela possível vilã da história. E eu devo admitir que ela farmou bastante aura até agora. Tanto que Gohan e companhia foram completamente humilhados e só não morreram porque ela não quis mesmo. Mas a história volta pro Ubi, que decide ajudar as pessoas ao invés de lutar com a vilã. E aqui eu fiquei meio em dúvida, porque ele fala como se não conseguisse ver quem ela é. Então eu suponho que essa silhueta não seja só uma sombra, mas sim algo parecido com o Goku Black na sua primeira aparição. De qualquer forma, ele acaba sendo humilhado de novo, e a gente vê o que tá acontecendo na Corporação Cápsula. Basicamente, o Goten tá sendo cuidado, e a Bulma criou robôs de segurança baseados no Gil. Por que o Gil? E olhando para a TV, a gente descobre que mais pessoas estavam sendo mortas nesse mundo onde não existem mais esferas do dragão. Então o Trunks decide agir e vai logo para a cidade. E voltando para a casa da 18, a gente descobre que o careca, que não é mais careca, não só foi morto, mas também decapitado. Não tinha necessidade de fazer isso com o careca. E quando a gente volta para a cidade, a gente descobre a verdadeira identidade da vilã, que no caso é a 18. O quê?
O episódio 3 começaria depois dessa revelação, mostrando que os personagens estão tão confusos quanto a gente. E quando o Trunks vai lutar contra a 18, nos é ressaltado o quão poderoso ele era. E é curioso, né? Quando é o Trunks, os seus golpes são muito poderosos, mas quando é o Goten, mas eu vou relevar dessa vez. E ele até mesmo se transformaria em Super Saiyajin 2, mas não adiantaria de muita coisa, porque ela aparentemente tem um poder de absorção, assim como o 19 e 20. E depois do Gohan ajudar o Trunks, ele acaba percebendo que a Pan sumiu, mas felizmente ela não foi destruída fora de tela, ela só estava se escondendo. Só que eles não podem descansar por muito tempo, porque ela logo os encontra e eles começam a lutar de novo. Porém teve uma cena no meio da luta que eu achei meio estranho. Não ouse encostar na minha filha! Engraçado você dizer isso, porque eu estava olhando algumas fotos antigas e elas são quase iguais. E é interessante que aqui o Gohan luta pra valer, sem ser arrogante e sem se segurar. Finalmente parece que ele aprendeu alguma coisa com as lutas que ele teve. Ainda assim não foi o suficiente pra vencer, mas a Pan, ao ver o seu pai derrotado, se transforma em Super Saiyajin. E eu acho isso legal, porque tinha que ter acontecido no GT, cara. Mas é até que óbvio que ela também seria derrotada, já que, né, é a Pan. E o episódio terminaria com a revelação de que ela na verdade não é daquele mundo, então não é nossa 18. Dito e feito, no começo do episódio 4 ela encontra a 18, só que não é mostrada se ela morreu, foi absorvida ou só foi derrotada. Chegando na Corporação Cápsula, ela acaba encontrando os guerreiros novamente, dessa vez curados e com as suas forças recuperadas. Tudo graças ao Ubi, que tem as habilidades de Majin Buu aqui. Curiosamente, o Gohan é o primeiro que perde, graças a uma habilidade nova da 18 maligna. E pelo menos uma vez na vida o Goten é importante contra um vilão dessa franquia, já que ele foi o primeiro a machucar ela, pelo menos um pouco. Então eles acabam criando um plano para atacar ela todos de uma vez, mas não dá certo porque ela ameaça a Bulma e a Videl. E aqui começa o que eu suponho que seja a batalha final, pois todos os guerreiros acabam tentando fazer alguma coisa contra a 18. O Gohan até mesmo atinge o Super Saiyajin 3 no meio da batalha, e tudo tava até dando certo, só que como a Pan é a Pan, ela tem que estragar tudo. Os guerreiros basicamente estavam se contendo para que a 18 não pudesse evoluir, só que a Pan vai lá e tenta lutar contra ela em Super Saiyajin 2. Eu nem preciso dizer o que aconteceu, não é? Apesar deles perderem, eu ainda achei uma luta bem legal, só que o Gohan foi o último de pé, e foi aqui que teve uma cena que me incomodou, porque ele olha pra lua, olha pra galera que tá no chão e se transforma em Super Saiyajin 4. Mas depois eu posso falar mais sobre essa cena. O que importa aqui é que estamos perto do fim. O episódio final começaria e Gohan claramente tem a vantagem. Eu acho até interessante a técnica que a 18 maligna usa, que é uma espécie de Genkidama reversa, mas ainda assim não foi o suficiente. Só teve uma única coisa que me incomodou nessa batalha. Gohan tinha algo que ela não tinha. O seu imenso talento no combate. O seu imenso talento no combate. Talento no combate. Eu sei que é um Gohan que tá treinando e tudo mais, mas ainda assim, cara, chamar o Gohan de talentoso no combate eu acho muito estranho. Mas quando o Gohan tava perto de dar o golpe final, ele foi colocado em uma espécie de ilusão, onde ele se lembrava das coisas que aconteceram na Saga Cell. Tem até um certo clima de terror nessa parte, como se ele estivesse sendo atormentado pelos seus erros do passado. E depois de ser atormentado tanto por Cell quanto por Buu, ele acaba encontrando aquilo que parece ser uma fusão dos dois. Mas é só quando tem uma cena de paz que ele consegue sair da Matrix, pois a 18 colocou a cor errada na blusa da Pan, e eu achei criativo. E eu acho legal que ele menciona a frase do Android 16 antes de derrotar ela, e o golpe que ele usa para finalizar ela é o golpe do dragão, finalmente trazendo paz à Terra. E para finalizar o episódio a gente descobre que ela na verdade veio de outra terra, algo meio familiar, como se fosse uma espécie de multiverso de Dragon Ball. Repete. Multiverso de Dragon Ball. É assim. Gente, já sei. Prontos? Multiverso de Dragon Ball. Nós temos a cena pós-crédito onde o Zyko aparece, mas isso é só pra segunda temporada. Sobre o veredito, não tem muito o que dizer, é simplesmente bom ver um fã-mangá de Dragon Ball que te entretém e ao mesmo tempo não precisa ficar desrespeitando os personagens. A história por si só eu já achei bem legal, e por mais que tenha algumas coisas que não lembrem tanto Dragon Ball, ainda assim dá pra você ver o carinho, e as próprias lutas foram bem criativas. Eu gostei dos personagens trabalhando em equipe, bem melhor do que um lutar atrás do outro. As próprias músicas e a edição do vídeo eu gostei também, só tiveram algumas coisas que me incomodaram um pouco, por exemplo a falta de explicação em algumas coisas. Quando eu assisti pela primeira vez eu pensei que o Gohan tinha despertado o Super Saiyajin 4 naquela hora, mas pelo que entendi não, ele já tinha transformação antes, o que deixa a cena menos pior do que se ele tivesse se transformado em Ozaru sem lua e posteriormente se transformado em Super Saiyajin 4 sem controlar o Ozaru dourado, já que ele tava com raiva. E também temos o OVA, que eu pensei que fosse a explicação pro passado da 18, mas é e ao mesmo tempo não é. Ele basicamente mostra o que aconteceu com o Trunks do futuro, daquela realidade
assistir e é bem legal, só que o final é meio confuso e não explica tão bem a 18. De qualquer forma, é muito bom ver uma história de fã de Dragon Ball que seja legal de ver. Eu sempre gosto de fanfics feitas com carinho. Mas, enfim. Concordam comigo? Discordam? Não se esquece de deixar nos comentários. E é claro também, eu sei que talvez você possa estar um pouco desanimado ultimamente. Talvez as coisas não estão indo da maneira que você queria e isso pode estar te prejudicando mentalmente. Mas eu quero que você saiba que não precisa se preocupar com isso. No tempo certo e na hora certa, as coisas vão dar certo. O mais importante, no final de tudo, é que você se lembre que você não está sozinho e que você pode contar com Jesus. E é por isso que eu quero que você fale com Deus, porque Ele é o único que realmente pode te ajudar. E é claro também, não se esquece de deixar o seu like, compartilhar o vídeo, se inscrever no Hypar, que é muito importante, e vocês me dão forças para continuar. Muito obrigado pelo amor e carinho de todos vocês, e nunca se esqueçam de seguir a Cristo. Eu espero que tenham gostado do vídeo, e valeu, falou e fui!